Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gestor 86. Hoje a gente vai falar sobre um conceito que pode salvar o seu negócio, literalmente. É um daqueles conhecimentos que todo mundo que trabalha com inovação, com vendas ou com empreendedorismo precisa dominar, o famoso MVP. Talvez você já tenha ouvido esse termo, talvez não, mas eu te garanto uma coisa: depois dessa aula, você vai entender exatamente o que ele significa e por que ele é tão importante e como aplicar ele de forma prática. Vamos lá? MVP significa Minimum Viable Product, ou em português, Produto Mínimo Viável. E agora eu vou destrinchar isso aqui com você. Primeiro, produto. Ele precisa ser algo funcional. Ele tem que ser algo utilizável e que tenha forma. Mínimo. Ele não é a versão completa, é só o essencial. E o viável, como o próprio nome diz, mesmo sendo mínimo, ele tem que funcionar e gerar algum valor, ou seja, é a versão mais enxuta possível de um produto ou um serviço que já entrega alguma solução real para o cliente. E o mais importante, ele permite que você aprenda com o comportamento das pessoas. Olha só, antes de você sair por aí investindo pesado na versão final. Beleza, Juniaston, mas por que usar o MVP? Imagina você gastar meses ou até ano criando algo que ninguém quer. É isso que o MVP evita. Ele te coloca no campo de teste desde o início. Você lança pequeno, aprende rápido, vai ajustando com base no que funciona e só então você escala. Tem até uma frase do Radio Hoffman, que é o criador do LinkedIn, que ele diz assim: se você não está envergonhado da primeira versão do seu produto, você já lançou ele tarde demais. Essa frase ela é provocadora, mas faz todo sentido. Você não aprende dentro do escritório, você aprende no mercado. Mas como assim? Imagine que você quer construir um carro. O seu objetivo final é entregar mobilidade para uma pessoa, ou seja, fazê-la se mover de um ponto A ao ponto B com conforto, velocidade, segurança. Agora vamos analisar dois caminhos possíveis para você chegar a esse objetivo. Primeiro, eu vou falar do caminho tradicional ou do linear. Eu chamo mesmo de caminho errado. E preste atenção para você não cair nessa armadilha. Vamos supor que você vai criar um carro, o famoso carro que a gente falou lá atrás. Então, você primeiro entrega uma roda. Lembre-se, esse é o exemplo errado. Primeiro você entrega uma roda. Segundo, entrega duas rodas. Terceiro, entrega as duas rodas com o eixo ligando elas. Depois você estrutura o chassi. E por fim, você entrega o carro completo. O que é que acontece aqui, pessoal? Sabe o que que é? É que em nenhuma dessas partes isoladas você ofereceu mobilidade. Uma roda sozinha não faz ninguém se mover. Duas rodas e um eixo, sem controle ou sem estrutura, também não faz ninguém se mover. Mesmo o chassi por si só não é funcional. Então o cliente fica esperando, esperando por muito tempo até ver algo utilizável. Você está trabalhando com base em teorias, em suposição, em expectativas. Se lá no fim o carro não agradar o cliente, você gastou tempo e dinheiro em algo que ninguém quer, ou pelo menos que ninguém precise. Pessoal, os problemas desses caminhos são alto risco de desalinhamento com o mercado, não vai ter nenhum feedback real durante esse processo, o custo é muito alto sem retorno imediato, zero aprendizado durante o desenvolvimento. Tá, Juniesto, mas qual é o caminho funcional desde o início? É o que eu chamo de caminho certo. Eu vou te responder assim. Agora eu peço que você preste muita atenção nessas etapas de como usar o MVP para entregar um carro para um cliente. Por exemplo, a primeira entrega, você faz um skate. O cliente anda no skate, mas sentiu que está difícil de ir para frente. Então eu crio um patinete, porque ele não sabe fazer curva no skate. O patinete é legal, mas o cliente sentiu dificuldade para impulsionar com o pé.
Então você faz uma bicicleta, mas o cliente ele quer menos esforço. Então você cria uma moto. Legal, mas nos dias de chuva faz muito transtorno para o cliente. E aí então você cria um carro. O que é que acontece aqui? Desde a primeira entrega, desde o skate, o cliente já se move, mesmo que seja devagar, mas ele já está vendo o valor real ali. Cada nova versão vai melhorando a experiência do cliente. Adiciona conforto, controle, eficiência. É baseado no que o cliente já está experimentando e já respondeu. Você está construindo em ciclos de aprendizado. O skate foi legal, mas cansa. Você cria um patinete. Queria mais estabilidade na curva. Vem a bicicleta. Quer mais velocidade? Surge a moto. Agora sim, ele quer conforto. Então chega o carro. A maior vantagem do MVP, nesse exemplo que eu dei, é que o cliente participa do processo. Você aprende rápido, aprende, entende o que funciona e o que não funciona. Cada fase tem uma utilidade real. O risco é menor porque você valida o interesse do cliente. Então vamos fazer um comparativo aqui rapidinho. O caminho tradicional, ele é baseado em teorias. Já com o MVP, é baseado em uso e feedback real. O caminho tradicional, o cliente só recebe valor no final. Já com o MVP, o cliente tem o valor desde o início. E no tradicional, é longo, o desenvolvimento é longo e o retorno quase que não chega ou não chega nunca. Já no MVP, as entregas são contínuas e testáveis. E no tradicional ele tem um alto risco. No MVP, o risco é baixo, porque o aprendizado ele é constante. Agora, deixa eu te mostrar na prática como construir um MVP. Vamos lá para o passo a passo. Primeiro, defina uma dor real do seu cliente. Não comece pela solução, comece pela dor. O que que o cliente precisa resolver naquele momento? Depois você formula uma hipótese dessa solução. Por exemplo, eu acredito que os donos de salão de beleza gastam tempo demais com contratações ruins e vão se interessar por um sistema de triagem automática. Então você desenha essa versão mais simples e entrega essa solução. Por exemplo, um formulário no Google Forms, uma apresentação em PDF, uma landing page, qualquer coisa que mostre valor. E aí depois você apresenta para eles, para o público certo, os donos de salão. Você vai mostrar, coletar reações, você vai ver se eles realmente se interessam por isso. E por final, aprenda com as respostas dele e vá ajustando. E aí você vai descobrir se a dor é real, se a solução faz sentido e o que que precisa ser mudado. Agora, uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui, erros comuns na construção do MVP. Eu vou te falar de três. O primeiro é tentar lançar algo perfeito logo de cara. Isso não funciona. O outro é você ignorar o feedback do cliente inicial, que é o ponto mais importante. E terceiro é você focar mais na tecnologia do que no próprio problema. Lembre-se, MVP não é a versão beta, não é o rascunho barato. MVP é estratégia. Bem, meus amigos, se você entendeu o conceito de MVP, já está anos-luz à frente de muita gente que ainda pensa em construir um negócio dos sonhos sem falar com o cliente. Comece pequeno, funcione rápido e aprenda sempre. E, se você quiser ajuda para tirar a sua ideia do papel com estratégia, clareza e com método, me chama. Aqui a gente cria soluções que o mercado realmente quer. E deixa o like aí. Eu sei que você gostou dessas informações, então ajuda a gente, que a gente está te ajudando sempre. Te vejo no topo.